numa colônia. É outro jogo, é outra coisa. É ditadura num nível que... ditadura mesmo, é um ambiente bem brutal. O Tomás Antônio Gonzaga, nas cartas chilenas, ele descreve, numa passagem, os homens escravizados que estavam indo da cadeia para construir a cadeia nova e voltando todo dia. O Brasil atual não tem absolutamente nada a ver com aquele pesadelo que foi aquele momento da história. Mas, Pedro, pode falar. Não, por favor. Não, é que o Lucas Leandro fez aqui uma colocação equivocada, porque ele vai votar em outubro, né? Não é a mesma coisa, mas o que você acha que estava passando pela cabeça do Zema quando ele decidiu gravar esse vídeo? O que será que ele entende por Inconfidência Mineira para trazer isso? Ele provavelmente não tem a mais vaga ideia do que foi Inconfidência Mineira. Ele é um liberal que nunca leu Montesquieu, que nunca leu Mill, entendeu? Que se você perguntar para ele quem é John Locke, ele deve ter uma vaga referência. Ele é dessa turma aí liberal que acha que liberal é cortar imposto, entendeu? E não é. Liberalismo, na verdade, é sobre racionalidade de governo. O meu Zema é uma espécie de Forrest Gump da política, porque quando ele foi lançar a candidatura dele primeira a governador de Minas, eles me contrataram para ser o mestre de cerimônias. E lá fui eu para Belo Horizonte, né, numa churrascaria que devia ter umas 300 pessoas, né, e eu cheguei cedo e comecei a conversar com o Romeu Zema, e era o típico mineirinho, né, e falou: olha, rapaz, eu me separei agora e eu sei que eu não tenho a menor chance, o que eu quero é conhecer todos os 500, não sei quantos municípios de Minas, eu sempre quis conhecer. Não são 1.000 e tantos municípios? Sei lá, é uma quantidade. Tem mais mulher. Ele falou: eu quero conhecer Minas, eu sei que eu vou perder a eleição, eu quero conhecer Minas. Depois, a única coisa que eu fiquei chato é que eu tinha que declarar meus bens. Ele era um cara extremamente rico. Extremamente. Né? E ele era muito assim, simplório. Né? E eu, naquela época, ele realmente, Partido Novo, aquela coisa, esse cara realmente não tem chance, né? E o resto é história. O resto é história. Agora, só um detalhe aqui, Pedro. Eu acho que alguns intelectuais falam, o Brasil é um país paradoxal, porque em alguns aspectos ainda nós somos um país absolutista. Veja-se o Gilmar Mendes, l'État c'est moi. Nós somos o Supremo. A ideia que esses caras têm de poder é absolutamente esdrúxula e que não condiz com o mundo contemporâneo. O Brasil, o paradoxo do Brasil que eu observo é que você tem um Brasil que é modernizador, quer dizer, é um país que sabe que precisa fazer reformas e quer fazer reformas, e tem um país que é extremamente, não é conservador, não, é reacionário. É atrasado. E como você falou muito bem, não é só o Zema, não. Né? As cavalgaduras que transitam por aí, né, principalmente pelo Planalto Central, não tem leitura nenhuma, não tem a menor capacidade de entender a complexidade do mundo contemporâneo e do Brasil. Não leram nada, não sabem nada e, por consequência, não pensam nada, a não ser o poder. Uhum. O poder com a visão mais patrimonialista possível, que é o poder como propriedade privada, e assim o exerce. E aí que aí estamos, né? Você trazendo a valor presente a conjura mineira. Isso. Vamos chamar Flávia e Débora lá em São Paulo. O Marcelo estava falando dessa coisa do patrimonialismo, né? Dessa coisa do uso das atribuições que o poder público te dá quando você está em determinados cargos no seu
em seu benefício. O Gilmar é craque de fazer isso, e me lembrou aquela frase do Jair Bolsonaro, ainda presidente, que num determinado momento ali no cercadinho, na frente do Alvorada, ele se vira e fala: a Constituição sou eu. Coisa mais rei-sol que um presidente brasileiro tenha dito, eu acho que não houve, né? Mas, por favor, senhoras. Eu queria só aproveitar também esse comentário do Marcelo. Boa tarde, todo mundo. Oi, Débora, querida. Porque eu acho que é importante fazer essa distinção. O Zema, no vídeo dele de ontem, ele mal mencionou a questão dos impostos. O viés do vídeo dele foi o embate com o Supremo. Foi a liberdade, então, nessa chave, principalmente em decorrência da medida do Gilmar de chamá-lo, enfim, de apresentar uma notícia-crime contra ele por causa dos vídeos dos fantoches do Supremo lá. Quem usou a questão dos impostos associando ao Tiradentes foi o Flávio. O vídeo do Flávio foi praticamente exclusivamente sobre impostos. O vídeo do Renan Santos, pleno 2026, Débora Bizarria, e eu vou defender o vídeo do Renan Santos, ver se eu aguento. Não, o vídeo do Renan Santos também foi numa chave mais da liberdade e foi, inclusive, desmentindo. Foi parecido com o que você falou, viu, Pedro Doria? Socorro! Desmentindo esse folclore, né, da questão dos 20% dos impostos. O Flávio mergulhou 100% no folclore dos 20%, tá? Então, todo o vídeo do Flávio foi imposto e tal. O do Renan, ele faz um truque, ele desconstrói, né, essa narrativa, para usar o termo da moda, mas quando ele fala, então, gente, não é sobre impostos, aí pipoca uma imagem do Haddad vestido como um nobre português, né, do século XVIII, assim. Então, não é sobre a questão dos impostos, mas ele aproveita e dá uma alfinetadinha no Haddad. E também teve, né, uma notícia, não sei se vocês viram, que o Haddad aparentemente vai abraçar o apelido Taxade. Isso. Então, não deixa de ser interessante a maneira como cada grupo político vai usar a questão dos impostos dentro da disputa desse ano. E eu queria, inclusive, né, complementar a fala de vocês sobre a visão que liberais têm de impostos, porque eu acho que é uma coisa que as pessoas se confundem muito. Isso porque é muito comum no Brasil, né, é uma coisa que eu tenho que discutir muito com os meus amigos liberais que não são da economia em geral, que é usar a medida do quanto se cobra de imposto como uma medida de liberdade econômica. Uhum. É claro que no Brasil, e eu sempre gosto de falar isso também, porque tem gente que começa a comparar Brasil com o CDE, o Brasil sim cobra muito imposto, tá, gente? Se comparar com todos os países emergentes parecidos com o Brasil, a gente realmente cobra muito imposto. Entretanto, tem países que cobram o mesmo tanto que o Brasil, né? Que são mais livres, em que as pessoas são mais livres. Né? E tem países em que vai se cobrar menos impostos, mas as pessoas são muito exploradas, né? Elas não têm liberdade concorrencial, vai ter muito protecionismo, enfim, vai ter uma série de regras ali da vida em sociedade e elas não vão ter liberdade também. Uhum. Então, imposto, ou melhor dizendo, a maneira como se colhe e que se gasta, né, o dinheiro recolhido e a dívida pública, querendo ou não, isso, né, esse e outros conjuntos de regras, como liberdade de expressão, em todas as suas formas, inclusive, não só na mídia, na imprensa, mas também sobre as pautas sociais também, né? Todo esse conjunto de coisas, liberdades políticas vão compor o que a gente entende como uma sociedade que é mais ou menos livre. Uhum. Por exemplo, na questão dos gastos que eu estava falando. No Brasil, a gente tem muito subsídio, né, para as empresas. Eu olhei que o número de 2024 que está consolidado é uns 680 bilhões só da União, sem contar Estado e município, tá, que também dá muito subsídio. Isso dá 4 vezes o Bolsa Família. Ou seja, a gente tem uma cobrança de imposto que não sai muito alto para o padrão, né, dos países como o Brasil, como também o gasto público, ele também é muito regressivo. A gente foca muito, isso para dar um exemplo ilustrativo, em gastar com pessoas que conseguem, né, assim, através do patrimonialismo, fazer lobby para conseguir benefício. Então, eu sempre tenho que explicar para alguns amigos que ficam muito empolgados quando um governador faz desoneração setorial, né, que eles falam, mas ele diminuiu os impostos no setor X, vou usar um setor X. E eu falo, cara, mas você está gerando distorção na economia. Uhum. Porque ao favorecer um setor em detrimento do outro, você está criando um incentivo artificial para que se invista naquele setor.
Não porque ele é mais produtivo, mas porque tem uma desoneração do governo. Então, se você for um liberal que quer, ou não liberal, mas você é uma pessoa que quer que o Brasil se cobre menos imposto, é totalmente válido essa pauta. Mas tem que ser menos imposto para todo mundo, né? E de preferência que seja, né, por exemplo, se for fazer uma desoneração, seja em todas as empresas de maneira linear, né? Que era esse de racionalidade que o Pedro estava trazendo. Se for para cobrar imposto, se for para reduzir o imposto, né, que seja sobre os mais pobres, que seja no consumo, que seja, né, de forma a não favorecer grupos específicos, grupos econômicos específicos. Então, a visão de liberdade, ela precisa olhar para impostos, gastos, precisa olhar para um todo da sociedade para entender se as pessoas estão mais livres ou menos livres. Perfeito. E eu acho que também a gente, com esses episódios de ontem, com essas manifestações de ontem, desses candidatos, e te ouvindo também, Débora, eu tenho a impressão que começa a se desenhar, é claro que isso ainda está bastante volátil, né? Pode mudar muito ainda o discurso, o foco principal de cada candidato na campanha, mas para mim ficou muito marcado isso ontem. O Flávio Bolsonaro me parece que já está confortável em não adotar um discurso anti-STF o suficiente para deixar para o Zema e para o Renan Santos esse papel, imbróglio, né? Então, para ele não partir para um confronto direto, o pai dele já fez esse confronto direto, ele não sei o quanto para ele este discurso em particular é fundamental para a sua vitória, ele já vem sendo cobrado por parte da sua base, mais à direita, mas não está claro para mim se, caso ele abra a mão mesmo desse confronto, se isso vai ser um prejuízo tão grande eleitoral. Vai depender do quanto ele conseguir capturar ali do centro. Em outros discursos. E o discurso que me parece que está entregue à mão assim, para ele, e que eles estão, né, já tem reportagens de bastidores apontando para isso, e me parece que isso vem se confirmando nas declarações públicas dele, é o econômico. E aí, você fez uma explicação super complexa e didática, mas complexa, de um tema que as pessoas entendem de uma maneira muito mais simplista, que tá cobrando mais ou menos, tá entregando mais ou menos. Eu acho que o alcance máximo da média da população sobre o tema impostos é esse. Eu acho que até a maioria das pessoas entende que imposto seria, em tese, para refletir entregas do Estado. Eu acho que a indignação passa muito por aí. Eu pago tanto e não recebo nada. Isso para as pessoas que pagam, né? Tanto porque estão obrigadas por lei, que tem os grupos que não estão, quanto porque a gente sabe que tem um grau de sonegação também importante. Agora, ainda assim, você vê que a outra ponta não está revertendo bônus eleitorais tão facilmente, porque a isenção de imposto de renda que o governo Lula promoveu, né, conseguiu aprovar, né, não é uma ação executiva, né, passou pelo legislativo, tal, foi aprovada, porque obviamente seria muito impopular votar contra. O governo ainda não conseguiu reverter em ganho eleitoral, pelo menos as pesquisas vêm apontando isso, que até o momento, mesmo quem é beneficiado, porque não é todo mundo que é beneficiado, né? Mas mesmo quem ainda não deposita esse bônus na conta do governo, né? E a gente antevia uma disputa política em torno desse discurso da isenção que parece que talvez vai ficar mais concentrada até na disputa do 6x1 ali, da escala. A do imposto mesmo está meio diluída, né? Essa briga pelo espólio aí da isenção. Talvez um pouco, é uma coisa que eu estou refletindo e queria jogar para vocês, talvez um pouco porque o governo tentou aumentar e aumentou vários impostos em vários momentos, nisso claro, não está errado, que aí você reduzir, aquela coisa, né, como dizia o Maquiavel, né, você tem que fazer, não sei se seguindo, né, mas fazendo várias maldades e uma bondade de uma vez e não o contrário,
né? Talvez a conta da cabeça das pessoas beleza, ele diminuiu esse aqui pra mim, mas e todos os outros? E a taxa das blusinhas? Então. Né? E as outras coisas todas, né? Então, e o aumento do IOF, e mais isso, e mais aquilo outro. E quando você vai somando, é uma coisa que eu acho que pode ser uma das possibilidades do porquê que no final das contas, o pessoal tá fazendo as contas na cabeça, tá pensando, acho que não sei se tá valendo a pena não, esse governo me dá esse benefício e no final das contas as coisas estão mais caras, minha perspectiva sobre o futuro não está acompanhando o que eu gostaria, né? Os meus sonhos, as entregas, segurança pública, educação péssima, várias coisas ruins, então eu acho que essa conta não está fechando. Eu me pergunto se essa não é uma das questões aí. O fato é que, para eu devolver para o Rio, o Zema com o discurso pró-liberdade no dia do feriado do Tiradentes, no contexto da celebração do liberalismo brasileiro... Sendo governador de Minas, né? Sendo governador de Minas, foi a Ouro Preto falar de liberdade e dessa... ele comparou, né, o poder dos ministros do Supremo com o da uma monarquia, né, um poder da coroa. Ele ganhou 100 mil seguidores nas redes sociais. Ganhou voto? Não sei. Uma reportagem do Estadão está dizendo que este protagonismo no discurso do embate com o Supremo no nível presidencial, porque no nível do Senado, em outros níveis da disputa eleitoral, várias pessoas vão exercer, né, esse confronto aí. Mas no nível presidencial, o Zema e o Renan estão meio sozinhos aí nessa briga. Ele está capitalizando a ponto de que o Novo, o partido dele, aí a gente não sabe se é justamente para tentar fazer essa candidatura virar ou se isso é um fato, mas o Novo já está dizendo nas internas que, olha, como não veio convite formal ainda para ele ser vice de ninguém, e agora que ele está que esse discurso anti-STF pode ganhar tração, ele é mais candidato do que nunca. Ele tem nas diretrizes do plano de governo dele, que ele lançou na quinta-feira passada, propostas de reforma do judiciário e de limitações para os ministros do Supremo, que é uma coisa que nenhum outro candidato ainda está falando disso. Então, ele encontrou um nicho, ele encontrou uma raia entre os candidatos da direita para poder seguir e se diferenciar, porque a direita é um pelotão que está todo mundo tentando se diferenciar. E parece que o Zema encontrou, e o Gilmar ajudou, né? O Gilmar ajudou, porque você é o famoso Galvão sentiu, né? Tipo, desenhado, ilustrado. Não, né? E tem uma coisa de efeito Bárbara Streisand também. Se ele queria que o Zema parasse de se manifestar, não sei se era essa a intenção, mas se era, saiu pela culatra completamente, né? Exatamente. Pedro. Seu Caceta? A política, eu faço política desde 3 anos de idade. Meu pai já me levava para participar de comício. No palanque. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.